paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que bom estar com vocês em mais um Café da Manhã com Jesus e que nós vamos aprender mais a palavra do Senhor, meditar, e estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Fico muito grata pela sua vida, por você estar aqui junto comigo todos os dias, meditando na palavra do Senhor. Quero pedir a você que se inscreva, deixe o seu like, curta, comenta e compartilhe. Você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. Esta mensagem vai ser entregue a mais pessoas quando você clica no gostei. Amém? Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é João 11. Quando eu parei para iniciar o meu devocional e meditar no meu devocional sobre o que eu iria ler, o que Deus queria falar comigo, porque Deus primeiro fala comigo, e depois eu compartilho com vocês aquilo que o Senhor falou no meu coração. E eu havia separado uma palavra para eu poder ler. E quando me sentei para ler aquela palavra, Deus falou comigo que eu não ia falar sobre aquela palavra, mas que eu ia falar sobre milagre. E então fiquei ali pensando, falei, nossa, milagre. Então comecei a procurar sobre o milagre. E um dos milagres mais lindos que eu amo é João 11, que fala da morte de Lázaro. E nós vamos meditar hoje em João 11, que fala sobre a morte de Lázaro. Amém? Então pegue sua Bíblia e vamos começar a ler João 11, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os cabelos. Enxugara os pés com os cabelos. Senhor, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Versículo 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Versículo 17 vai dizer assim: Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia distava certo de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que as acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Versículo 38, que fala sobre Jesus ressuscita Lázaro. É a parte que eu fico mais maravilhada e creio que você também ficará. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia. Glórias a Deus. Esta palavra maravilhosa sempre me emociona. Eu amo este milagre. É um dos milagres mais lindos descritos na palavra do Senhor. Tudo que está na Bíblia é verdade, é verdadeiro. Então eu fico imaginando, eu penso, eu imagino e me deixa emocionada, me deixa encorajada a ter mais fé, a crer que milagres existem sim, que Deus pode fazer o impossível acontecer. E nesta palavra fala sobre Lázaro, né? Lázaro, Maria e Marta. Essas 3 pessoas amigas, muito amigas de Jesus, né? E que Jesus amava essa família. Mas ali acontece que Lázaro fica doente, Marta e Maria mandam chamar Jesus, mas Jesus ainda demora para chegar. E com isso Lázaro vem a morrer, a falecer, né? E Jesus, 2 dias depois do que já tinham chamado, é que Jesus vai. Como era distante, não era perto, não tinha ônibus, não tinha transporte naquele tempo, né? O pessoal andava de burrinho, de jeguinho, e era tudo muito distante, não havia telefone. Então, quando manda chamar, há uma pessoa que vai, então não teria comunicação.
Então demora. E Jesus ainda demora mais 2 dias para ir até aquele lugar. E nisso, Lázaro vem a falecer. E quando Lázaro falece, né, Jesus chega lá e ele já estava enterrado, o sepulcro, né, a gruta, eram tipo cavernas que colocavam, né, a pessoa lá dentro e colocavam uma pedra, fechando, e a pessoa era envolta, não existia caixão, a pessoa era envolta em panos, né, e ali ficava ali dentro o corpo. E Jesus chega lá e já faz 4 dias que Lázaro tinha morrido, né, como a palavra diz, que a sua irmã fala, que ele já cheirava mal, né, e aí Jesus manda abrir aquele sepulcro, Jesus manda abrir aquele lugar onde ele estava ali, vamos dizer na palavra de hoje, enterrado. E a irmã dele fala, Senhor, ele já cheira mal, né? Elas não acreditavam, elas falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Mas Jesus foi no tempo dele. A gente às vezes quer que Jesus venha no tempo da gente, que ele faça um milagre no tempo da gente, mas não, Jesus faz no tempo dele, porque tudo há propósito, né? Deus sabe o tempo certo de operar o milagre, né? Nessa situação difícil, nesta causa difícil, na minha e na tua vida, Deus sabe o tempo de operar o milagre. E eu quero trazer aqui as minhas anotações, né? Que João 11, vemos o milagre da ressurreição de Lázaro, onde o ambiente de tristeza, luto, dor, decepção é radicalmente transformado por Jesus. Eu sempre digo que onde Jesus chega, tem que ter transformação. Tem que ter algo diferente. Jesus transforma ambientes, Jesus transforma tristeza, né, em alegria. O Senhor transforma radicalmente tudo aquilo que seria um cenário de derrota, de dor, o Senhor transforma para algo lindo, para a glória do nome dele. E aqui é identificado como amigo, Jesus chorou e ao lado daquela família, né? Quando nós vemos no versículo 35, que fala que Jesus chorou junto com aquela família. E mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, Jesus foi até lá para ressuscitar Lázaro, né? Mas mesmo sabendo, o Senhor estava profundamente emocionado, né? De fato, o Senhor Jesus é bom. Ele nos mostra como devemos nos comportar, como devem se comportar aqueles que amam a Deus e como devemos nos comportar para consolar e estender a mão ao próximo, né? Jesus tem compaixão e ele sente a dor do próximo. Isso nos ensina, né? O que é ter compaixão? É se colocar na posição do outro e sentir a dor do outro. É isso que Jesus faz. Mesmo ele sabendo que ressuscitaria Lázaro, mas ele não chega ali com uma posição de super-herói ou de grande homem, porque ele ia ressuscitar. Ele era poderoso para fazer. Mas mesmo assim, ele não fica com um ar de superioridade ou se mostrando, não, eu vou ressuscitar seu irmão. Não, o Senhor primeiro se emociona, o Senhor primeiro fica ali junto com aquela família. Ele sente a dor, ele se comove e depois ele faz o milagre, né? O Senhor, ele não despreza as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, né? Quando nós estamos passando por dores, por momentos difíceis, Jesus, o Espírito Santo de Deus está junto com a gente, ao nosso lado. O Senhor jamais vai desprezar uma só lágrima nossa. Nos momentos mais difíceis, em que você chora, em que você está totalmente quebrantado, com sua alma ferida, doendo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está junto com você, colhendo as tuas lágrimas e levando para o Pai, decifrando. Porque muitas das vezes a gente não consegue nem orar, a gente só chora. Mas até as nossas lágrimas, o Espírito Santo decifra e leva para Deus, né? As nossas lágrimas, muitas das vezes, são muito mais sinceras, expressam muito mais a oração que queríamos fazer e às vezes não conseguimos falar, né, para Deus. E ali o Espírito Santo decifra e leva ao Pai. E o Senhor colhe todas as lágrimas, o Espírito Santo colhe todas as lágrimas que nós temos. E Jesus nos mostra aqui, né, o quanto ele é maravilhoso.
né? Ele não fez pose, mas ele esteve ali ao lado, né, daquela família. Ele sarou a dor deles e ficou ao lado, né? No versículo 3, fala: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quando a pessoa vai avisar que Lázaro estava doente e fala: aquele a quem amas, né? Aquela pessoa já falou assim: Jesus, aquele que você ama, Lázaro, seu amigo, seu melhor amigo, seu grande amigo Lázaro que você ama, está doente, né? E aqui vemos que por mais que intimidade que tenhamos com o Senhor Jesus, coisas ruins acontecerão em nossas vidas, inevitavelmente, né? Nós não seremos poupados das coisas ruins só porque seguimos a Jesus, só porque estamos caminhando na fé com Jesus, né? Nós não seremos poupados. Nós vemos isso, que essa família que era amiga de Jesus não foi poupada, né? Aqui estamos falando da morte repentina de um amigo de Jesus, alguém que pertencia a uma família amada por ele. E quando estava na cidade, era na casa deles que o Filho de Deus ficava e eles se amavam. Quando fala que Jesus chorou lá no versículo 35, né, mesmo que o Senhor, Deus, permita uma série de coisas difíceis em nossas vidas, é importante saber que Ele se importa sim com as nossas dores, com as nossas aflições, com aquilo que nós estamos passando. E Jesus chorou mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, né? Porque Ele se importa com a nossa dor. O Senhor não está alheio à sua dor. O Senhor não está alheio aos seus sentimentos. Aquilo de difícil que tem passado na sua vida, o Senhor está contemplando tudo. Converse com Deus. Conte para Ele tudo que você está sentindo. Chore, sim, na presença de Deus. Porque enquanto você chora, o Espírito Santo de Deus, Ele colhe as tuas lágrimas e leva para o trono de Deus, né, as tuas orações em forma de lágrimas. Porque muitas das vezes não conseguimos nem falar, de tanto que está doendo a nossa alma, de quanto está doendo o nosso espírito, né? Mas o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Então chore na presença do Senhor. Deus sente a nossa dor e se importa com as nossas aflições, injustiças, discriminações que sofremos. E Deus age, né? Às vezes nós achamos que Ele está demorando, que chegou atrasado, que está em silêncio, ou enfim, sempre o cobramos de alguma forma, né? Nós vemos aqui quando as irmãs de Lázaro falam: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido, né? Mas tudo tem propósito. Às vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Senhor, por que de tudo isso? Mas tudo tem um propósito. Nós não devemos questionar. A vontade de Deus é única, perfeita, agradável, é soberana, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus sabe o tempo e a hora de tudo. E Deus está no controle da situação, por mais difícil que esteja. Aos seus olhos humanos, você não vê, talvez, o agir de Deus, mas Deus está agindo nos mínimos detalhes. Mas quando vemos no versículo 43, que diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e rosto envolto num pano. Que coisa linda! É o versículo mais lindo que tem. Me fico emocionada, eu fico maravilhada, né? Nos conta que Jesus parou à entrada do túmulo de Lázaro e deu ordens para que ele retornasse à vida. Podemos perceber que não importa a situação que estamos vivendo, não há limites para o agir do Senhor Jesus em nossas vidas. Quero te dizer, meu irmão e minha irmã, tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade, já aconteceu. E que para que você venha a crer que milagres existem sim, que Jesus pode mudar a situação, que Jesus chega e onde Ele chega tem que haver mudança. Então creia que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. O Senhor é grande e poderoso. O Senhor é maravilhoso. E hoje eu gostaria de falar com vocês, ao final desta palavra,
Porque quando eu li essa palavra e quando Deus falou comigo, você vai falar sobre milagres, eu fiquei, nossa Deus, milagre. E eu tenho vivido uma situação, né, com uma pessoa que eu amo muito, que é a minha avó, que ela está internada faz dias numa UTI de hospital, em que totalmente desenganada pelos médicos há dias, né, a cada dia é uma situação complicada em que os médicos falam que não sabem mais o que fazer, ou que não há esperança, até mesmo dias em que eles falaram para que a família se despedisse porque o caso era gravíssimo, que somente um milagre poderia fazer pela vida dela, já idosinha, mais de 80 anos, e estava entubada. E um dia antes de eu meditar nesta palavra, a última notícia é de que realmente ela estava muito ruim, que se tirasse a intubação, ela poderia vir a falecer, que ela estava dependendo ali de aparelhos para respirar. E quando foi ontem, quando eu estava meditando na palavra, porque eu medito na palavra um dia antes para poder estudar, meditar e depois gravar, né? As crianças estão de férias, às vezes eu não consigo gravar no mesmo horário, no mesmo dia, o tempo é muito corrido, e então às vezes eu medito antes, estudo a palavra antes e gravo no dia seguinte. E aí recebo a notícia da minha família, né, que está longe de mim, né? Eu estou aqui no Nordeste, Rio Grande do Norte, e minha família está lá no Rio de Janeiro, minha avó está lá. Que minha avó, eles haviam tirado a intubação dela e que ela estava respirando sem a ajuda de aparelhos. E ali eu pude ver o que Deus estava falando comigo sobre milagre. Que o Senhor estava operando um milagre lá onde a minha avó estava, né? Porque somente um milagre. O Senhor é aquele que confunde a medicina. Até os médicos são confundidos. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. O Senhor opera milagres ainda. Como nesta palavra nós lemos sobre Lázaro. O Senhor ainda continua a fazer milagres. E que você possa crer, continuar a crer, que o Senhor pode mudar essa situação. Que não existe nada impossível para Deus. Não existe ponto final, porque quando nós lemos nesta palavra, em que era uma morte, havia 4 dias que Lázaro havia morrido. E ali Jesus chega e ressuscita. Então, se Deus pode ressuscitar alguém que já morreu, por que Ele não pode restaurar a saúde de alguém que está enfermo, que está em estado terminal, ou que até mesmo morreu? Porque eu já vi testemunhos verdadeiros de ressurreição, mesmo no tempo de hoje. Então creia que Jesus é poderoso para fazer. E eu sei que Ele está operando grandes milagres, né, junto aos nossos, aqueles que nós amamos, né? Tudo tem um propósito. E eu creio, eu sempre disse ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, e eu sei que Ele ainda está no controle. E Ele está operando grandes coisas naquele lugar, né? Que o Senhor está trabalhando, né? E tudo tem um propósito. E eu só tenho a agradecer a este Deus maravilhoso, que é digno de honra, de glória. Como diz na palavra que fala que a morte de Lázaro, que esta enfermidade de Lázaro era para o nome de Deus fosse glorificado por meio disso. Entenda que as dificuldades, os problemas, as enfermidades, aquilo que nós passamos de difícil em nossas vidas é para a glorificação do nome do Senhor. O Senhor irá agir, o Senhor entrará com providência nesta causa e vai agir, e que o nome dele seja glorificado, porque somente Jesus pode fazer todas as coisas, e quem crer nele viverá. Creia que Jesus é poderoso para mudar a situação. Creia que Jesus faz milagre, porque Ele faz milagres ainda, em nome de Jesus.
Eu espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Fico muito grata por você estar aqui todos os dias junto comigo, meditando na palavra do Senhor. E que esta palavra tenha gerado mais fé no seu coração. Que você possa crer que o Senhor Jesus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Deus abençoe. Se amanhã o meu Pai querido e amado assim permitir, eu volto para a gente meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Deus abençoe.